Eu achei que ia ser sobre as meninas, sobre escola, sobre planos. Eu não sabia que o futuro que ela queria discutir era o meu fim. A Jéssica sorria, mas era aquele sorriso gelado. A dona Marlene olhava para mim com uma expressão de pena fingida. O Leonardo estava quieto, mexendo no prato sem me olhar nos olhos. Eu servi o café, coloquei açúcar no meu. O barulho da colher batendo na xícara ecoou pela sala. Ninguém falava. Até que a Jéssica soltou. Célia, a gente precisa falar sobre a sua situação. Eu parei com a xícara no ar. Minha situação? Ela trocou um olhar com a mãe e continuou. Você tá ficando mais velha. A casa tá grande demais para você. Você esquece as coisas, deixa a porta aberta. Outro dia deixou o fogão ligado. Eu gelei, porque nada disso era verdade. Eu nunca deixei fogão ligado, nunca esqueci porta aberta. Mas ela continuou. A gente acha que seria melhor você ir para um lugar onde tenha gente para cuidar de você. Um lugar adequado para sua idade. O coração bateu mais forte. Que lugar? Foi aí que a dona Marlene entrou na conversa, com aquela voz mansa, mas cheia de veneno. Um asilo, Célia, não precisa ter vergonha. É o melhor para todo mundo. Eu olhei para o Leonardo. Ele continuava de cabeça baixa. Não me defendeu. Não disse nada. E foi aí que a Jéssica soltou a bomba. Velha que não produz dá trabalho. Asilo é o melhor lugar para ela. A dona Marlene balançou a cabeça concordando. O tempo parou. O barulho do relógio ficou mais alto. Meu coração acelerou como se fosse explodir. Senti uma onda de calor subir pelo pescoço e uma certeza gelada se instalou no meu peito. Elas queriam me tirar daqui, queriam minha casa e estavam usando meu próprio filho para conseguir isso. Eu respirei fundo, olhei para Jéssica, depois para Dona Marlene e finalmente para o Leonardo, que ainda não tinha coragem de me encarar. Leonardo, você concorda com isso? Ele hesitou, depois disse, baixinho, Mãe, é pelo seu bem. A gente não aguenta mais se preocupar. Foi como um tapa na cara. Meu filho, o menino que eu carreguei no colo, que eu criei sozinha enquanto o pai estava na estrada, que eu sustentei quando ele perdeu o emprego. Esse mesmo filho estava dizendo que não aguentava mais se preocupar comigo. A Jéssica continuou. A gente já foi ver um lugar. Fica perto daqui. Tem enfermeira 24 horas. Você vai gostar. Eu não vou para lugar nenhum, respondi com a voz tremendo. Célia, não seja difícil, disse a dona Marlene. Você não pode ficar sozinha aqui. E a gente precisa dessa casa. O Leonardo e a Jéssica têm planos. As meninas estão crescendo. Essa casa é grande demais, vale muito. Seria um desperdício você ficar aqui sozinha até? Ela não terminou a frase, mas eu entendi. Até eu morrer. Senti uma mistura de raiva e dor. Olhei para a mesa, para o prato de comida que eu tinha feito, para o crochê da toalha, para o relógio na parede. E pensei, elas querem me tirar da minha própria casa, da casa que eu construí. E querem que eu vá quieta, como se fosse um favor. Mas aí eu lembrei da carta, lembrei do doutor Renato, lembrei das palavras do Antônio antes de morrer. Se um dia tentarem te tirar daqui, você luta, você não deixa ninguém te apagar. Levantei da mesa sem dizer nada. Fui até o quarto, peguei meu celular e liguei. Liguei para o doutor Renato, o advogado do Antônio. Eram 8 da noite. Ele atendeu. Doutor Renato, aqui é a Célia, esposa do Antônio. Eu preciso da carta, agora. Ele entendeu na hora. Eu tô indo aí. Voltei para a sala. Eles estavam conversando baixinho. Quando me viram, pararam. Célia, a gente só quer o melhor para você, disse a Jéssica com aquele tom de falsa preocupação. O melhor para mim, respondi, com a voz firme, é ficar na minha casa. E vocês vão descobrir que tirar uma mulher da casa dela não é tão fácil quanto parece. A dona Marlene franziu a testa. Do que você está falando? Vocês vão ver. 40 minutos depois, o doutor Renato chegou, com uma pasta e uma expressão séria.
Para você entender por que essa casa significa tanto para mim, preciso voltar no tempo. Eu me casei com o Antônio em 1978. Eu tinha 23 anos, ele 26. A gente morava num quartinho alugado no centro. O Antônio trabalhava como caminhoneiro, eu como auxiliar de enfermagem no hospital municipal. A gente sonhava com uma casa própria. O Leonardo nasceu em 1982. Foi um parto difícil. Fiquei internada 1 semana. O Antônio passou as noites no corredor do hospital, dormindo em cadeira de plástico. Quando a gente voltou para casa com o bebê, ele me disse: "Um dia a gente vai ter uma casa de verdade, com quintal, para o nosso filho brincar." E a gente trabalhou para isso. Eu fazia plantão de 12 horas. O Antônio ficava semanas na estrada. A gente guardava cada centavo. Em 1990, compramos esse terreno. Era só mato, mas era nosso. Construímos tijolo por tijolo. Eu mesma ajudei a erguer parede, carregava massa, pintava. O Leonardo, ainda menino, brincava no cimento fresco. A gente ria, sonhava. Quando a casa ficou pronta, em 1995, a gente fez uma festa. Chamamos os vizinhos, os amigos, a família. O Antônio levantou a cerveja e disse: "Essa casa é da Célia. Se um dia eu faltar, ela vai estar protegida." Todo mundo riu. Ninguém imaginou que ele ia morrer tão cedo. O Leonardo cresceu aqui, namorou aqui. Trouxe a Jéssica pela primeira vez em 2008. Ela era simpática, educada, elogiou tudo. Disse que a casa era linda, que eu era uma mãe incrível, que o Leonardo tinha sorte. Eu acreditei. Eles casaram em 2010. Eu ajudei a pagar o casamento. A Jéssica disse que um dia ia me retribuir, que ia cuidar de mim quando eu ficasse velha. Tiveram as meninas, Isabela em 2011, Sofia em 2013. Eu cuidava delas, levava para a escola, fazia comida, dava banho, era avó presente. Mas aos poucos as coisas mudaram. A Jéssica começou a fazer comentários sobre a casa ser grande demais, sobre eu ficar sozinha. Sobre seria melhor se você morasse num lugar menor, mais prático. Sobre quando você não puder mais se virar sozinha, a gente vai precisar pensar em algo. Eu ignorei. Achei que era preocupação, mas não era. Quando o Antônio morreu em 2019, a Jéssica foi a primeira a perguntar sobre a herança, sobre a casa, sobre em nome de quem estava. Eu disse que estava no meu nome. Ela ficou em silêncio e eu vi nos olhos dela algo que me gelou: decepção. Foi aí que começou a campanha. Ela começou a falar para os outros que eu estava ficando esquecida, que repetia as mesmas histórias, que deixava a casa suja, que não tomava remédio direito. Nada disso era verdade, mas ela plantava essas mentiras. O Leonardo começou a me olhar diferente, como se eu fosse frágil, como se precisasse de tutela. A dona Marlene entrou em cena, começou a vir mais vezes, a dar palpite, a dizer que idoso sozinho é perigoso, que a gente tem que pensar no futuro. Elas estavam me isolando, preparando o terreno, e eu, ingênua, achava que era cuidado. Até aquela noite, a noite do jantar, a noite em que elas tiraram a máscara. Quando o doutor Renato chegou, a Jéssica tentou sorrir. "Boa noite, o senhor é?" "Doutor, advogado da família, vim trazer um documento que o Antônio deixou para Célia." Ele abriu a pasta, tirou um envelope lacrado, com o nome do Antônio escrito à mão. Esse envelope foi deixado por Antônio Silva em 2018, um ano antes do falecimento, com instruções claras: só deve ser aberto se alguém tentar remover Célia Silva da casa onde reside. O silêncio na sala era absoluto. Eu peguei o envelope, abri com as mãos tremendo. Dentro, uma carta, manuscrita, com a letra do Antônio. Comecei a ler em voz alta. "Célia, se você está lendo isso, é porque alguém está tentando te tirar da nossa casa. Eu sempre soube que isso podia acontecer, por isso tomei providências.
A casa está em seu nome, mas também está protegida por cláusula de impenhorabilidade e inalienabilidade enquanto você viver. Ninguém pode vender, ninguém pode tirar você dali. Procure o Dr. Renato, ele tem todos os documentos. E lute, Célia, não deixe ninguém te apagar. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de fraqueza, eram de força. Olhei para Jéssica, depois para Dona Marlene e disse: vocês ouviram, essa casa não vai a lugar nenhum e eu também não. A Jéssica ficou vermelha, a Dona Marlene desconversou, o Leonardo olhou para o chão. E eu decidi, não ia aceitar ser tratada como peso. Se quisessem me tirar daquela casa, iam ter que passar por cima da lei e da verdade. Nos dias seguintes, a guerra só piorou. A Jéssica começou a espalhar para os vizinhos que eu estava surtando, que tinha ficado agressiva, que estava inventando coisas. A Dona Marlene ligou para o padre da paróquia dizendo que eu precisava de ajuda espiritual porque estava confusa. Algumas pessoas acreditaram, outras não. A Dona Conceição, minha vizinha de 30 anos, veio me ver. Célia, tá acontecendo alguma coisa? Contei tudo. Ela ficou indignada. Eu sabia. Aquela Jéssica sempre teve cara de interesseira. Pode contar comigo para o que precisar. A Jéssica tentou pressionar o Leonardo a me fazer assinar uma procuração. Ele chegou aqui num sábado de manhã com um papel. Mãe, assina isso aqui, é só para facilitar se você precisar de alguma coisa. Eu peguei o papel, li. Era uma procuração ampla, que dava ao Leonardo poder sobre tudo. Contas, casa, saúde, decisões. Leonardo, eu não vou assinar isso. Mãe, é pro seu bem. Não é pro meu bem, é para vocês terem controle sobre mim. Ele ficou sem palavras e foi embora. Naquela mesma semana, a Jéssica ligou para o asilo que ela tinha visitado. Pediu uma vaga urgente para a senhora de 68 anos, morando sozinha, sem condições. Descobri porque a funcionária do asilo, que era ex-colega minha do hospital, me ligou avisando. Célia, uma mulher ligou aqui pedindo vaga para você. Disse que você não tem condições de ficar sozinha. Eu disse que sem autorização sua não fazemos nada, mas fique esperta. Senti o coração apertar. Elas estavam realmente tentando me internar à força. Liguei para o Dr. Renato. Contei tudo. Célia, isso é tentativa de abandono de incapaz. É crime. Vou entrar com medida protetiva e vou notificar elas. Se continuarem, vão responder na justiça. E foi o que ele fez. No meio disso tudo, uma pessoa inesperada apareceu. A Fernanda, irmã da Jéssica. Ela bateu na minha porta numa tarde. Parecia nervosa. Dona Célia, eu preciso falar com a senhora. Deixei-a entrar. Ela se sentou e começou. Eu não concordo com o que minha irmã está fazendo. Ela e minha mãe estão obcecadas com essa casa. Elas falam sobre isso o tempo todo. Sobre quanto vale, sobre os planos que tem. Eu trouxe isso aqui. Ela tirou o celular, me mostrou mensagens. Conversas entre a Jéssica e a Dona Marlene. Quando a velha sair, a gente reforma e vende. Dá para comprar um apartamento maior. Ela tá resistindo, mas a gente vai conseguir. O Leonardo tá do nosso lado. Asilo é a melhor solução. Ela vai ter que aceitar. Senti uma mistura de raiva e tristeza. Por que você tá me mostrando isso? Porque não é certo. A senhora não merece isso. E eu não vou compactuar. A Fernanda me autorizou a usar as mensagens como prova. E foi exatamente o que eu precisava. Mas antes da vitória, ficou muito pior. A Jéssica começou a impedir que eu visse as netas. Disse que eu era má influência, que estava confundindo elas. O Leonardo parou de vir, parou de ligar. Quando eu tentava contato, ele desconversava. Fiquei dias sem dormir, olhando para o teto, pensando, será que vale a pena brigar? Será que não era melhor ir para o asilo e acabar com isso? Deixar eles felizes? Tive noites em que chorei até cansar. Noites em que peguei a foto do Antônio e disse, eu não sei se consigo. E talvez você que está me ouvindo já tenha pensado em desistir para ter paz, em ceder para não brigar mais, em aceitar o papel de peso que querem te dar. Mas aí eu lembrei das palavras do Antônio. Não deixe ninguém te apagar. E decidi, eu não ia apagar. O Dr. Renato entrou com ação de medida protetiva
Apresentou a carta do Antônio, os documentos da casa, as mensagens que a Fernanda forneceu, o depoimento da funcionária do asilo e o depoimento da dona Conceição, que testemunhou as tentativas de manipulação. Em 2 semanas, saiu a liminar. Fica proibido qualquer tentativa de remoção forçada da senhora Célia de sua residência. Fica proibido qualquer ato que vise interná-la sem sua expressa autorização. Fica proibido qualquer tentativa de venda ou alteração do imóvel sem consentimento dela. Quando o oficial de justiça chegou na casa da Jéssica para entregar a notificação, ela ficou lívida. Ligou para mim gritando: "Você vai se arrepender disso, você vai morrer sozinha." Eu respondi com calma: "Prefiro morrer sozinha do que viver humilhada." E desliguei. 3 semanas depois, a Jéssica, a dona Marlene e o Leonardo vieram aqui. Pediram para conversar. Sentamos na mesma mesa, no mesmo lugar onde tudo começou. A Jéssica tentou suavizar. "Célia, foi tudo um mal-entendido. A gente só queria o melhor para você." Eu olhei para ela, depois para dona Marlene e disse: "Não foi mal-entendido. Vocês queriam me tirar daqui para ficar com minha casa. Vocês me trataram como lixo, como peso e fizeram meu filho acreditar que eu era um problema." Olhei para o Leonardo. "Leonardo, você é meu filho. Eu te amo, mas você escolheu acreditar nela em vez de me defender. Você me abandonou quando eu mais precisei." Ele baixou a cabeça, lágrimas nos olhos. "Mãe, eu..." "Você tem uma escolha agora", continuei. "Ou você fica do lado de quem te deu a vida, te criou, te amou, ou você fica do lado de quem só quer o que é meu." Houve um silêncio pesado. Então, o Leonardo olhou para Jéssica e disse: "Eu não quero mais fazer parte disso." A Jéssica ficou em choque. "Leonardo, você está do lado dela?" "Eu tô do lado do que é certo." A dona Marlene tentou interferir, mas eu levantei a mão. "Acabou. Vocês não vão pisar mais aqui. Vocês não vão ter essa casa e vocês não vão me ver como peso nunca mais. Porque eu não sou peso. Eu sou a dona da minha vida. E essa casa tem meu nome, minha história e a memória de quem lutou por ela." Elas saíram sem dizer mais nada. A Jéssica e a dona Marlene tentaram entrar com recurso contra a medida protetiva. Perderam. Tentaram alegar que eu era incapaz. O juiz determinou perícia médica. 3 médicos atestaram: senhora lúcida, orientada, plenamente capaz. A história se espalhou pela vizinhança, pela família, pela igreja. A reputação delas ficou manchada. As pessoas começaram a evitá-las, a olhar com desconfiança. A Fernanda rompeu relações com a mãe e a irmã. Veio morar perto de mim. Viramos amigas. O Leonardo pediu divórcio. Disse que não conseguia mais conviver com alguém capaz daquilo. Hoje, ele mora num apartamento pequeno. Vem me ver toda semana. Traz as meninas. Pede desculpas toda vez. E eu, aos poucos, tô perdoando, mas não esquecendo. Hoje, 3 anos depois, essa casa continua sendo minha. Reformei o jardim, plantei novas flores, pintei a sala de amarelo, a cor que o Antônio sempre quis. A dona Conceição vem tomar café toda tarde. A Fernanda me ajuda com as compras. O Leonardo traz as meninas no fim de semana. E eu, finalmente, tô em paz. Comecei a frequentar um grupo de apoio a idosos. Conto minha história, ajudo outras mulheres a não aceitarem ser descartadas. Essa casa não é só um lugar. É minha história, é minha dignidade. É a prova de que eu existo. Hoje de manhã, acordei cedo. Fiz café, sentei na varanda. Olhei para o quintal, para as flores que plantei, para o relógio na parede que continua marcando o tempo. E conversei com o Antônio, como faço todo dia. Amor, eu lutei, como você pediu, e eu venci. Senti uma paz que não sentia há anos, porque eu não aceitei ser apagada, não aceitei ser descartada e não vou aceitar nunca mais. Se você está me ouvindo e sente que sua família está tentando te apagar, se você já ouviu que é peso, que dá trabalho, que asilo é a melhor saída, escuta o que eu vou te dizer.
Você não tá louca, não é frescura e você não é peso. Existe ajuda, existe lei, existe defensoria pública, delegacia do idoso, Ministério Público. Procure um advogado, procure um vizinho de confiança, procure alguém que acredite em você. E não deixe ninguém te apagar, porque você merece viver com dignidade, na sua casa, com sua história, do seu jeito. Obrigada por ter me ouvido até aqui. Essa história não foi fácil de contar, mas se ela chegou até você, é porque precisava chegar. Se inscreve no canal, ativa o sino, compartilha com quem precisa ouvir. E comenta aqui embaixo começando com eu e me conta o que você faria no meu lugar. Você já viveu algo parecido? Quero ler cada comentário. Quero saber que não estamos sozinhas. Com carinho, uma matriarca que não aceitou ser descartada.